Humilhação no Castelão. 3-0 ficou muito barato. Poderia ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O Racing criou pelo menos 12 oportunidades para fazer gols. Conseguiu converter apenas 3 oportunidades. Se não fosse João Ricardo, eram uns 8-0, 9-0 fácil. Se não fosse a bola na trave, eram uns 10-0. Foi uma humilhação. Eu acompanho o Fortaleza tem 5 anos aproximadamente, aqui no canal, fazendo live, vídeo pós-jogo também. E esse jogo de Racing 3, Fortaleza 0 no Castelão, foi a maior humilhação que eu vi o Fortaleza sofrer, disparado. Ah, então teve o Ceará, que é pai dos Fortaleza, né, que meteu 4-0 no Fortaleza lá em 2021, no Clássico Rei. Beleza, irmão, no placar de fato, aquele 4-0 é mais significativo, vamos dizer assim, do que um 3-0 para o Racing. Mas quando você olha para o jogo, para o compacto, dos melhores momentos, do que o Racing criou, do que o Ceará criou, volume ofensivo, em posição física, em posição tática, cara, é um abismo, viu? Porque esse 3-0 não traduz nem um pouco do que foi o jogo. Tem uma publicação que está viralizando aí no Twitter sobre a média de idade dos jogadores do Fortaleza, contabilizado pelo SofaScore, né? Ó, montagem de elenco do Fortaleza foi complicada, hein? Média de idade para o jogo de hoje é de 34 anos. Para esse ano, a defesa está completamente desencaixada e as transições não acontecem. Preocupa. Vamos lá. João Ricardo, 36 anos. Iago Pikachu, 32 anos. Kusevich, 28 anos. É o mais novo dessa galera. Davi Luiz, 37 anos. Tite, 37 anos. Diogo Barbosa, 32 anos. Lucas Sacha, 35 anos. Paul Fernandes, 33 anos. Emmanuel Martinez, 30 anos. Marinho e Lucero na média de 33, 34 anos. Gente, e por que esse dado é muito importante? Observem a média de idade dos jogadores do Racing. A média de idade vai ali em torno de 27 anos de jogadores do Racing. E assim, aquele Brasil e Argentina que a gente viu na última semana, o 4-1, fora o vareio de bola da Argentina, com vaga para 5, 6, 7, a gente viu isso se repetindo ontem de novo. O Racing meteu uma goleada no Fortaleza, poderia ser muito pior. Eu não acho que o Racing teve uma envolvência tática, um domínio do jogo desde o primeiro segundo da partida. Mas uma coisa a gente tem que admitir. Desde o primeiro segundo de jogo, o Racing se impôs fisicamente muito mais do que a equipe do Fortaleza. Ganhava todos os duelos, por cima, por baixo, na velocidade, em transição, no pé de ferro, primeira e segunda bola. Fisicamente, o Racing humilhou o Fortaleza. A média de idade de jogadores do Racing vai ali na casa dos 26 anos, 26, 27 anos por volta disso. Enquanto a média de idade de jogadores do Fortaleza é de 34 anos, pô. E isso, de fato, influencia no jogo. Futebol hoje é muito físico. E o time do Fortaleza ontem foi humilhado fisicamente. Por isso, 3-0, que poderia pintar um 10-0 ontem no Castelão. Não seria nenhum absurdo se isso acontecesse. Então, acho que o jogo se passa muito pela imposição física do time do Racing na partida, tá, gente? E assim, vamos lá, mais uma vez aqui para as estatísticas do jogo, tá? Se a gente parar para analisar, ao todo foram 24 finalizações do Racing contra 14 finalizações do Fortaleza. Só que finalizações na barra foram 8 finalizações que João Ricardo fez defesas, mais os 3 gols, mais as bolas na trave. Então, assim, ao todo, se a gente for fazer contabilizar isso aí tudo, dá em média de 14 finalizações do Racing na barra, contra apenas 4 finalizações do Fortaleza na barra. E aí a gente já tem uma noção do massacre estatístico que foi esse Racing 3, Fortaleza 0, em pleno Castelão. E assim, vamos lá. Então foi muito fora da curva o que aconteceu ontem. Não, cara. Muito fora da curva foi o que aconteceu no final de semana. O Fortaleza venceu um jogo contra o time de Série A. Porque assim, o Fortaleza recentemente apanhou do Ceará na final do Cearense. O Fortaleza apanhou pro Óticos do Piauí. O Fortaleza apanhou pro Souza da Paraíba. O Fortaleza apanhou pro CRB em pleno Castelão. E aí, um ponto fora da curva foi vencer do Fluminense, que já estava com treta ali de treinador e elenco, o time não estava jogando bem, e Mano Menezes foi demitido horas depois da derrota contra o Fortaleza. Então, já era um Fluminense ali mal, de certo modo, para enfrentar o Fortaleza no Castelão. Não é que o Fortaleza venceu do Flamengo, sei lá, venceu do Palmeiras. Não, venceu do Fluminense, que estava frágil, taticamente falando, e o treinador já não estava sendo tão bem quisto assim pelo grupo. Então já fica a outra percepção, né? Será que aquela chave que muitos projetavam que iria virar não vai virar mais? Porque assim, apanhou ontem de forma acachapante, as vaias já voltaram a acontecer, a torcida xingando os jogadores, xingando o treinador.
E um dia antes, no caso, o amor já tinha voltado, porque agora a chave virou, Série A voltou, o Fortaleza meteu 2 no Fluminense. Enfim, aguardar o desenrolar da temporada. Se o Fortaleza vai continuar engrenando essa sequência negativa de jogos, ou se vai começar a engrenar uma sequência positiva aí de vitórias. Fato é, Fortaleza começa a se complicar um pouco na fase de grupos da Libertadores. Nesse momento é o Lanterna, com nenhum ponto conquistado e um saldo negativo de 3. A sorte do Fortaleza é que esse grupo é, de certo modo, tranquilo. Se tudo der errado, o Fortaleza termina em terceiro na frente do Bucaramanga, que é o estreante na competição, é o debutante. O Colo-Colo é um time tradicional, mas está longe de ser um Colo-Colo super forte, que vai brigar por título, está muito longe disso. Então, o Fortaleza ainda assim tem capacidade de pegar essa segunda colocação, mas a primeira vaga já está ficando bem estabelecida aí, viu? É do Racing. Se foi 3 com vaga para 10 no jogo da ida, imagina no jogo da volta, lá no El Cilindro, lá na Argentina. E esquece, meu patrão, remangalho, não tem nem para onde, tá? Bom, vamos passar aqui para os gols da partida e análise pós-jogo do que foi Fortaleza 0, Racing 3. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, rapaziada, vamos lá trazer aqui o primeiro gol da partida para vocês. O Fortaleza que foi escalado numa linha de 3 zagueiros, com Kusevich, com Tite e com Davi Luiz. E esse trio de zaga não funcionou em nenhum momento da partida, nem nas bolas aéreas, nem nas jogadas em transição, defensiva e ofensiva. Não funcionou em absolutamente nada essa defesa do Fortaleza ontem com 3 zagueiros. E o primeiro gol da partida sai na cobrança de escanteio na origem, né? Cruzamento na grande área. A defesa do Fortaleza perde na dividida, Paul Fernandes fica só olhando, Davi Luiz não consegue fazer interceptação e Maximiliano Salas mete um pancadão na bochecha da rede para abrir o placar. E a gente já tá vendo os destaques negativos aí, né? Paul Fernandes, uma contratação badalada, não tá jogando nada, não tá marcando ninguém, perdendo as divididas no meio campo com enorme facilidade. Ontem perdeu na dividida na bola aérea também, desatento na marcação, já falhou contra o Ceará no jogo da fase de grupos, já falhou contra o Ceará na fase do mata-mata, na final do Campeonato Cearense. Ontem foi um dos piores em campo, até agora não tá jogando nada, cara. Como eu já venho falando para vocês, o grupo de jogadores do Fortaleza não se fortaleceu, não evoluiu, não mudou de patamar para jogar uma fase de grupos de Libertadores. Quais foram as contratações que subiram o sarrafo da equipe? Meu Deus, agora o Fortaleza é outro. No ataque, contrataram o Davidson tem 10 dias aproximadamente. Aí contrataram o Alanzinho também recentemente. Um cara que estava no Ferroviário, gente, para jogar fase de grupo de Libertadores contra o Racing. Pelo amor de Deus, gente. No meio campo, Paul Fernandes, em tese, foi uma boa contratação, mas perdeu o Hércules. Paul Fernandes não está jogando nada, Hércules saiu. Penhasco. O time está muito pior no meio campo. A zaga, até o momento, Gaston Ávila... A galera tira sarro porque é um entregador de paçoca e foi expulso, inclusive, na final do Cearense. Foi um dos piores em campo, foi expulso rápido e contra o CRB também fez pênalti. Então não tá jogando nada. Davi Luiz tá abaixo, mas mesmo ele abaixo, ele ainda é o melhor zagueiro do Fortaleza, talvez. As laterais enfraquecidas. Diogo Barbosa é titular dessa equipe, gente. Diogo Barbosa é fraquíssimo. Eu cansei de alertar para vocês aqui no canal. Então, assim, o time enfraqueceu em relação à temporada passada. Para jogar uma Libertadores, fase de grupos, o time enfraqueceu, é evidente, né? Deveria investir mais pesado, coisa que não fez, né? Mas, enfim. Primeiro gol da partida na cobrança de escanteio, como a gente já trouxe aqui para vocês. Assim, eu até anotei aqui, gente, só para trazer um ponto para vocês, eu anotei aqui 12 chances que o Racing cria durante o jogo. E, assim, acontece de forma bem distribuída as jogadas. Foram 4 chances, o Racing tendo uma posse de bola, envolvendo o Fortaleza na troca de passes. 4 chances em cobranças de escanteio / bola parada. O Racing criou muito assim, ganhando todos os duelos por cima. E em jogadas de transição, que o Fortaleza tinha posse, o Racing roubava, fazia a transição com velocidade. E assim, um atropelo, cara, uma humilhação. Tem uma jogada na metade do segundo tempo que o volante do Racing, ele recupera a bola no meio campo. Foi o Nardoni. Ele recupera a bola no meio campo, passa para o Paul Fernandes,
passa por Lucas Sacha, passa por Kusevich, passa por Davi Luiz, passa por Mancuso, e João Ricardo tem que salvar, porque ia ser aquele gol de placa, o gol da humilhação, estampado em todos os jornais. O cara driblou metade do time do Fortaleza, com enorme facilidade. E isso traduz muito como mal tá a Fortaleza fisicamente falando, tá? Bom, o segundo gol do Racing é uma jogada construída de pé em pé, ó. O Racing com a posse de bola, esse camisa 15 do Racing é muito bom. E olha a jogada, olha o passe espetacular. E olha a Tite como já tá perdidinho no pagode. Olha a transição defensiva do Fortaleza como é lenta. Olha onde tá o volante do Fortaleza. A 5 metros aproximadamente do jogador do Racing. O jogador que vai fazer o gol nem aparece. Veja só, o jogador que vai fazer o gol do Racing nessa jogada nem tá aparecendo na tela ainda. Então, assim, você vê um time que tá tratorando o outro fisicamente. Os jogadores do Fortaleza estão na frente, os jogadores do Racing estão atrás, mas saem muito na frente no final da jogada. Olha o segundo gol do Racing. Sai a jogada em transição, ó, todo mundo olhando, todo mundo marcando. O cara que vai fazer o gol é esse aqui, pô, que tá sendo acompanhado por Pochettino, à distância. Sai a finalização, João Ricardo defende, no rebote do rebote, Tite fica olhando e sai a finalização para o 2-0. Segundo gol marcado aí pelo Almendra, numa humilhação física e tática da equipe do Racing, tá? Time muito bem organizado e muito bem treinado. O terceiro gol, gente, é a tradução do Fortaleza na partida também, cara. O time faz 3-0 para o Racing no Castelão. Sim, uma noite para o Fortaleza lembrar. A gente fala assim, não, tem que esquecer. E eu entendo pelo jargão, né? Tem que esquecer o que aconteceu ontem. Mas assim, não tem que esquecer não, cara. É aprendizado, é lição para, quando tiver uma reformulação nesse elenco, contratar jogadores mais jovens também. E reforçar e investir pesado. Quem tá jogando fase de grupos de Libertadores tá investindo 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, 50 milhões. Enquanto Fortaleza gastou 7 milhões de reais em Daverson. E acho que gastou 3, 4 milhões em outro jogador aí, sei lá, gastou 10 milhões. Não vai ganhar absolutamente nada, não vai fazer grandes campanhas enquanto não investir, de certo modo, no patamar que tem que investir, pesado em relação aos outros times que disputam a competição. Então, mas não tem grana. Mas não é SAF? Por que não chega nenhum investidor para aportar grana, para botar dinheiro no Fortaleza? O time está bem estruturado financeiramente. O time está jogando competições internacionais. Por que não chega investimento pesado? Grana forte. Enfim, paciência. Aí tem que perguntar para Marcelo Paz, né? Bom, 3-0 ficou muito barato, tá, rapaziada? Era para ser uns 10 ontem, com a maior tranquilidade do mundo. Humilhação histórica, eu acho que essa é a definição. Enfim. E mais um ponto aqui, tá, rapaziada? Taticamente falando. O Fortaleza foi a campo meio que num 3-5-2, né? Com a linha de 3 aqui na zaga, 2 alas, 3 jogadores no meio campo, Marinho e Lucero um pouco mais deslocado lá no ataque. E não funcionou. E Vojvoda no intervalo, ele não muda taticamente na equipe. Ele só tira Martinez e coloca Pochettino. Taticamente a equipe não mudou em nada. E Pochettino hoje não é nenhuma grande solução para nada. Assim, meu Deus, Pochettino vai mudar o jogo. Não vai, cara. É muito raro o Pochettino mudar o jogo. Ainda mais contra um Racing na Libertadores. Esquece que isso não vai acontecer, esquece. E aí o Vojvoda ele erra ao não mexer taticamente na equipe. Ele já poderia ter colocado Moisés, já poderia ter tirado mais um zagueiro. Ele já poderia ter tirado o Paul Fernandes, porque estava fazendo um péssimo primeiro tempo. Foi um dos piores em campo. Então, assim, ele não mexeu taticamente na equipe, não mexeu nas peças que tinha que mexer. A equipe do Fortaleza volta para o segundo tempo pior. O Racing estava vencendo por 1-0 no primeiro tempo. O Racing se impõe ainda mais fisicamente, se impõe taticamente, tecnicamente, faz 2-0, pode fazer 3, 4. Aí depois que tomou 2-0, o Vojvoda foi mexer. No 2-0, irmão, tu já tava tomando um vareio tão grande que não ia mudar radicalmente em nada. Tu ia perder o jogo, já tava perdido praticamente ali. E aí, foi o que aconteceu, né? O Racing depois mete 3-0 e vence a partida. Enfim, mais um péssimo jogo do Fortaleza na temporada. A gente destrinchou muito mais na análise pós-jogo lá no canal principal, em live, né? Que é a rotina do Fortaleza nessa temporada até o momento. É jogar mal na maior parte do tempo e ser chacota aí na maioria dos jogos. Pois bem, 3-0 ficou muito barato, tá, gente? Abraço para todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações também. Valeu, gente.